Oi, gente, tudo bem? Vocês estão me vendo? Ouvindo? Ok. Ilma, você pode escrever se você tá me vendo, ouvindo bem. Então, como combinado, semana passada eu falei da dependência emocional e hoje vou falar da codependência, né? Coloquei uma caixinha de perguntas, a maioria das pessoas não sabiam me explicar, não sabiam qual que é o significado da codependência. Bom, primeiro deixa eu me apresentar. Então, meu nome é Aline, sou psicóloga clínica, tá? Eu atendo presencial em Uberlândia, Minas Gerais, e online onde que se falar português eu estou atendendo. Hoje eu atendo muito voltado para questões emocionais, relacionamentos, né? Então, assim, eu sou especialista em dependência emocional, em relacionamentos abusivos, tá? Não quer dizer que eu trabalhe somente com esse tipo de demanda, eu trabalho com várias outras demandas, mas eu tenho uma especialidade nessa área, ok? Bom, então vamos começar, né? Codependência. Vou explicar de uma forma bem tranquila. O dependente, eu não vivo sem você. O codependente responde assim: e eu não vivo sem alguém que não precise de mim. Então, a dependência, né, aquele apego excessivo ao outro, o amor excessivo ao outro, eu não vivo sem a pessoa amada. Eu começo a viver em função da outra pessoa. Então, isso explica, de uma forma simples, a dependência. O codependente é aquela pessoa que precisa de alguém para ela cuidar. Então, o codependente é como a gente conhece muito. Podemos dizer que o codependente é o salvador. Aquelas pessoas que estão sempre buscando alguém para salvar. Estão sempre buscando alguém para cuidar. Então, por isso que eu até brinquei com essa frase, né? Eu não vivo sem alguém que não precise de mim. Então, essa o comportamento ali do codependente. Não é uma doença, tá? Pra gente falar assim, não, é considerado uma doença. Não é uma doença, mas é considerado o quê? É um transtorno, tá? É considerado um transtorno de personalidade. E o codependente, ele tem muito essa necessidade de cuidar do outro, né? Ele precisa estar com alguém que precise dele. Sabe aquela pessoa que sabe tudo, que resolve tudo e que quer controlar tudo? Então, essa pessoa, né, se enquadra aí no papel do codependente. Então, tá sempre buscando alguém que vai precisar dele. E é geralmente assim. O codependente também, geralmente, é uma pessoa que é manipuladora. Por quê? Porque ele sempre vai manipulando ali as situações, né? Ele vai sempre trazendo uma forma que o outro esteja sempre precisando dele. O codependente, ele, como se diz, ele se envolve tanto com a vida do outro, com a necessidade do outro, para não ter que olhar para si, para não ter que olhar para as suas questões. Então, ele acha, na verdade, o codependente é uma pessoa que tem uma autoestima baixa. Não é que ele tá cuidando do outro porque ele não tem problemas. Ele não tá cuidando do outro porque a vida dele tá resolvida e tá tudo bem com ele. Na verdade, essa pessoa ela tem uma autoestima muito baixa. Então, ela entra nesse processo para ela não ter que olhar, né, para si, para as suas questões. E a única forma que ela acha de obter, né, o amor das pessoas, de colocar para as pessoas a sua importância, de estar ali, de receber aquela troca, aquele amor, é fazendo esse papel. É estando ali, buscando sempre salvar o outro. Então, essa é a forma. Então, eu faço, eu cuido, eu me autossacrifício para poder cuidar do outro. Para quê? Para se sentir valorizado, né? Para querer essa valorização. Então, é muito nesse comportamento aí
do codependente, ok? Tiveram alguma pergunta, tá? Vocês podem mandar, que eu vou estar respondendo para vocês. Se tiver alguma dúvida sobre essa questão, ou se identificou, né, já com algumas coisinhas aí nesse papel aí dessa codependência. Então, assim, a única forma que ele acha de ser importante é tendo esse comportamento. Lembrando que a codependência, tá? Ela surgiu, acho que lá em 1940, que foi identificado. Lembrando outra coisa para vocês. No Brasil, que é usado esse termo, né? Dependência emocional e codependência, tá? Fora, né? Eles utilizam vários outros termos, mas aqui geralmente nos artigos, em tudo que fala sobre, são usados esses temas, né? Codependente e o dependente emocional. Então, juntando o dependente emocional com o codependente, é a relação perfeita, né? Eu preciso de... Oi, gente, deu uma travada aqui, mas já voltou? Alguém pode me responder se já voltou, se tá tudo ok? Vocês colocam aí pra mim, porque pra mim apareceu que travou. Bom, então voltando, né? E como eu estava... Voltou, ok. E como eu estava falando, então assim, essa questão da codependência, que começaram a ter vários estudos, um olhar para essa codependência, foi em 1940, por aí, que né, começou aquele trabalho das pessoas das mulheres, né, que tinham maridos alcoólatras, né, dependentes químicos aí, e elas começaram a se juntar. E aí foi percebido que esse movimento, né, esse movimento que elas faziam, elas também tinham problemas, elas também tinham alguns transtornos, né? E aí onde é que surgiu, né, essa codependência? Então é muito característico de pessoas, a codependência é muito característico de pessoas que estão sempre, que têm relacionamentos com dependentes químicos, né, que foram criadas às vezes nesse ambiente, pessoas que são viciadas em jogos e também pessoas com transtorno de personalidade. Então, assim, geralmente vocês vão ver a pessoa que tem esse comportamento codependente, que precisa de alguém para ela cuidar, ela vai estar em relacionamento com pessoas que têm algum tipo de vício, algum tipo de dependência química, viciada em jogos e também às vezes tem algum problema emocional e psicológico também. Porque o codependente, ele precisa de que alguém precise dele. Então, ele precisa estar aí. É o reforço que ele tem. Então, se eu encontrei alguém que precisa de mim, que depende de mim, é a relação, como se diz, perfeita, né? Então, essa relação, às vezes, ela vai se sustentar nisso, né? Então, assim, o dependente entra naquele papel, eu não consigo fazer... eu preciso da sua ajuda, eu não dou conta, e o codependente tá lá. Não, eu dou conta, eu faço por você, eu te ajudo, né? E tá sempre aí. Só que tem algumas coisas que a gente precisa observar nessas relações, né? Tanto relacionamento afetivo e relacionamento também de amizade. Porque depois o codependente ele vai cobrar, eu vou falar mais no final, mas ele vai cobrar isso de você, né? Ele se auto-sacrifica, mas ele cobra, ok? Bom, então vamos lá. Algumas características, né? Como que eu vou identificar uma pessoa que é codependente? Então, por exemplo, a pessoa codependente, como eu já tinha dito, baixa autoestima, é uma pessoa que tem baixa autoestima, é aquela pessoa que vive ali no papel de salvador, né? Sempre pensando na necessidade do outro, o que ele pode fazer para ajudar o outro, e ele acaba se esquecendo, né? Às vezes a pessoa que é codependente, você pergunta para ela, o que você gosta? Eu não sei. Mas o que você quer? Eu não sei, né? Porque ela acaba focando tanto no outro, que ela acaba esquecendo, né? De quem que ela é, dos gostos dela, né? Outro fator também, tenta sempre manter o outro ali, naquela ideia de que a pessoa é fraca e vulnerável. Então, por exemplo, quando, digamos que o codependente, ele tá com uma pessoa que a pessoa fala assim, não, eu dou conta, eu vou fazer,
ele tenta falar assim, não, mas isso é difícil, deixa que eu faço pra você, né? Você não dá conta. Nossa, mas você é tão, assim, eu não te contei essa situação porque você não ia dar conta, né? Porque você, nossa, você é tão, né, tão fraquinho, assim, por causa, né? Eu não vou te contar, não trouxe esse problema pra você, né? Já resolvi, eu resolvo. Porque ele tá sempre colocando a pessoa que a pessoa é fraca, né? O codependente, ele precisa realmente dessa pessoa que depende dele. Ele não, quando a pessoa começa, às vezes, até ter ser independente, ele sempre vai achar uma maneira de trazer para a pessoa que ela precisa dele, ou seja, que ela é importante ali, que é ela que serve, né? E também eles gostam de sentir, são pessoas tipo, que gostam de se colocar num lugar assim do auto-sacrifício. Nossa, então assim, eu faço um sacrifício pelo outro. Mesmo quando a pessoa fala, não, não precisa, né, eu resolvo, né, eu vou fazer. Não, mas deixa que eu faço. Então ela se coloca nesse papel do auto-sacrificar. E aí ela também, né, tá sempre pronta para agradar, é aquela pessoa que sempre diz sim, né, nunca, mesmo que talvez queira dizer não, ela não diz, mas porque ela não pode desagradar o outro. Então ela é esse papel. É o salvador, né, o salvador sempre tá ali pronto, qualquer dia, qualquer hora, para poder salvar o outro. Eles também têm o quê? Comportamento narcisista. Claro que quando a gente fala assim que o codependente também pode ter comportamento narcisista, talvez não é aquele comportamento assim, é planejado, eu sou assim. Talvez, muitas das vezes é inconsciente, né? Ele tem aquele comportamento ali, o narcisista, mas inconsciente, que sempre vem seguido daquela fala, né? Eu faço tudo por você, né? Olha, eu tô aqui, olha, eu me sacrifiquei, né? Eu estou abrindo mão da minha felicidade por você, né? Então, assim, ninguém vai fazer por você o que eu faço. E sempre tem essas falas, então, assim, nós devemos, como que eu vou identificar? Observar, né? Se a pessoa, ela tá fazendo aquilo ali, mas ela sempre fala, né? Eu fiz isso, eu faço, eu sempre faço, a outra pessoa não é boa. Quando a gente tá num relacionamento, até mesmo de amizade, o que que acontece? Talvez alguém aqui já deve ter vivido, né, alguma situação assim, ou conhecido, ou ser essa pessoa também, né, gente? Porque a gente também acaba cometendo algumas falhas, alguns comportamentos assim. E por isso que é importante a gente ter esse conhecimento, porque nós entramos nesse comportamento. Então vamos lá para a parte do isolamento. O codependente, ele quer isolar o dependente, na verdade, né? O codependente, ele quer isolar o dependente, porque ele precisa manter aquela pessoa ali naquele papel de depender dele. Então, por exemplo, conhece, tem algum amigo, né? E aí essa pessoa, ela sempre vai criar, ele vai manipular formas de colocar, de trazer para essa pessoa que aquele amigo ali não é legal, que aquele amigo ali não é bom, né? Então, sempre ele vai criar algumas coisas. Por quê? Quem é bom, né? Quem é bom é o codependente, é o salvador. Ele é bom. Então, ele precisa reforçar sempre que ele é bom. E aí, ele não aceita, às vezes, outra pessoa ali naquele território. Então, por isso que ele quer fazer. Então, por isso que ele sempre dá um jeitinho de tentar tirar, né, os amigos, outras pessoas. Porque esse papel é dele, né? Então, ele não vai querer ninguém ali invadindo o espaço. Então, nós devemos ter atenção, sabe, em algumas dessas características, porque lá na frente a gente vai ser cobrado, né? Porque não é de graça, né? Que esse salvador, ele está na nossa vida. Não é de graça que essa pessoa, que ela tem essa codependência, que ela faz aquilo. Uma hora ela vai cobrar, né? Ok? Obrigada. Obrigada, Silvio. Bom, então vamos lá, gente. De onde que vem, né? Qual as causas, né? Aline, por que nós nos tornamos codependentes, né? De onde que vem isso? Então vamos lá. Vem o quê? Dos traumas da infância, né? Os traumas ali, os traumas infantis, os traumas ali da infância mesmo. É o quê?
aquela rejeição, o abandono, a negligência também pelos pais, né? Então, assim, a criança ela não recebeu aquela atenção, né? Aquele cuidado. E eu vou trazer algum exemplo. Por exemplo, um ambiente ali que aquela criança vive, né? Tem um pai ali que é alcoólatra e tem a mãe ali que tá ali com, né, vários afazeres, cuidar da casa, e essa mãe preocupa que esse homem saiu, que esse homem tá na rua, que esse homem ele bebê, que ele tá bebendo, que ele tá se acabando, e essa mãe, ela não tem tempo pra essa criança, né? Então aí o menino tá lá, mãe, e ela, não, você não tá vendo que eu tô ocupada, eu tô preocupada com seu pai, se aconteceu alguma coisa com seu pai, eu tô preocupada com isso, eu tô preocupada com aquilo, e ela vive ali. Essa mulher, ela pega como dizer, já esse cuidado, né, de cuidar desse homem alcoólatra. Mas aí ela também, nesse ambiente, não é revelado que esse homem tem um problema. Tipo assim, é como se fosse normal, né? Então, assim, não, o seu pai, ele trabalha, né, a semana inteira, o seu pai trabalha, ele tá tomando só a cervejinha dele, mas eu fico preocupada. E aí vira uma confusão na cabeça dessa criança. E aí essa criança fica ali de lado vendo aquela situação, né? A mãe doida, preocupada com o pai, como é que, como diz, tentando resolver, tentando salvar o pai, e aí esquece, né, de dar atenção devida para essa criança. E aí essa criança ela já começa a sentir o quê, né? Uma rejeição. E aí ela já começa a sentir, puxa, eu sou um problema. Só que quando ela começa a sentir que ela é um problema, ela começa a ver assim, nossa, então eu preciso ajudar minha mãe, né? Eu preciso ajudar minha mãe, como se diz até, às vezes, a salvar meu pai, eu preciso ajudar minha mãe, porque né, ela tá ali, né, precisando da minha ajuda e eu preciso. E aí essa criança, ela, o que acontece? Ela vai crescer aprendendo que o quê? Que ela precisa ajudar as pessoas. Ela vai crescendo, né? Esse comportamento ele é aprendido. Então, assim, eu aprendo que eu preciso salvar, que eu preciso ajudar. Eu aprendi isso no ambiente que eu vivi. Claro que esse é só um dos exemplos, tá? Então, tem várias outras situações também. E às vezes tem aqueles pais também que fazem tudo pros filhos, tudo, né? Tudo. Então, assim, esses dias eu tava num lugar e tinha uma criança de 9 anos. Então, assim, pra mim, uma criança de 9 anos, o mínimo ela deveria saber amarrar o cadastro do sapato. E aí eu falei, ó, seu sapato tá desamarrado. E aí ela colocou o pé lá pra mim, colocou o pé pra eu amarrar. Aí eu falei assim, você pode amarrar o você pode amarrar o seu cadarço. Ele falou assim, eu não sei. Aí eu olhei, assim, me desculpem pais que fazem isso, mas eu achei um absurdo, porque, tipo, 9 anos, eu acredito, né, eu não trabalho com criança, mas eu acredito que 9 anos é uma idade que uma criança consegue amarrar o cadastro do sapato. E aí eu falei, nossa, enfim, eu falei, não, mas eu vou te ensinar. E aí eu abaixei e falei, eu vou te ensinar, faz assim, assim, assim. A gente levou um tempo, levou bastante tempo pra ele conseguir dar esse nó. E eu não tô falando de uma criança que tem algum problema não, tá? Uma criança normal, até então eu não sabia que ele não tinha nenhum problema não, é uma criança normal, super inteligente. Mas são coisas básicas. E aí também vai colocando nessa dependência. Os pais colocam os filhos, né? Tem a parte contrária que eu citei, que às vezes é um ambiente ali que sempre tem uma mãe ou um pai preocupado com alguém, cuidando do tio, o tio é dependente químico, cuidando de alguém que tá doente e não dá atenção para essa criança. Só que tem um outro ambiente também. Os pais colocam os filhos nessa dependência, fazem tudo, colocam tudo na mão. E aí, hoje em dia, a maioria dos filhos já adultos não querem sair de casa, porque não querem ter essa responsabilidade, não quer assumir de pagar uma conta, de pagar um aluguel, de fazer qualquer coisa. Por quê? Porque acostumou também nessa dependência. Então, essa pessoa, ela vai ficar dependente e ela vai, né, já como se diz, se relacionar com o codependente. Então, assim, um precisando do outro, que o outro cuide. Então, tem várias situações que levam também a pessoa a entrar nesse comportamento aí, ok? Então, assim, opa, peraí, eu aprendi então que eu tenho que cuidar, né? Se tem uma pessoa doente, opa, peraí,
com problema de dinheiro em casa, minha mãe tá preocupada com dinheiro em casa, então assim, eu preciso estudar, eu preciso crescer, eu preciso levar dinheiro para casa. Para quê? Para salvar, para poder ajudar, né? Ah, tem alguém aqui com vício, independente químico, nossa, então eu vou estudar, vou fazer psiquiatria, vou fazer psicologia, vou fazer alguma coisa, vou ser médica, o quê? Para poder salvar. Então, né, não é que a gente escolhe a profissão baseada nisso, né? São alguns exemplos, tá? Deixar bem claro, são alguns exemplos. E que essa pessoa que tem essa necessidade mesmo de salvar o outro. Então, é isso que nós devemos observar. Então, essa criança desse ambiente, né, vários ambientes aí que eu sei para vocês, ela sente que precisa ser útil. Ela sente que ela precisa ajudar os pais, né, ou ajudar a mãe a resolver os problemas, né? Então, ela vira o quê? Uma resolvedora de problemas. Ela vira, né, o salvador. Que a gente, nós utilizamos muito o termo também, a síndrome da boazinha, né? Então, assim, não tem tipo assim, não tem no DSM, né, que é o que a gente utiliza também para diagnóstico e tal, mas a gente utiliza, né, é só um termo utilizado, síndrome da boazinha, síndrome do salvador, que, ou seja, pode ser a síndrome do codependente também, né? Então, essa tendência, e aí a gente aprende o quê? Crescemos com essa tendência do quê? Do ajudar o outro. Mesmo com as nossas feridas, porque o codependente, ele é uma pessoa, assim, muito ferida, ele tem seus traumas ali, ele tem as dificuldades de lidar com as emoções dele, por isso que ele tenta tapar esse buraco cuidando da outra pessoa, ok? Bom, quando eu falei que a gente tem que prestar atenção, né, nessa relação aí com o codependente, é o seguinte, esse codependente, ele não faz as coisas de graça. Ele vai fazendo, vai tendo aquele comportamento, entrando no autossacrifício, mas depois ele quer uma recompensa, né? Ele quer ser pago por isso. E aí onde é que está o gerador de problema? Como ele tem feridas emocionais, traumas ali profundos, né, que vem lá da infância, é como se ele fizesse aquilo tudo para as outras pessoas, querendo que as outras pessoas preencham ali aquele buraco, né? Aquele buraco emocional. Só que quando a gente, como se diz, nada que o outro faça, né? Então, por exemplo, ó, eu fiz por você, eu me sacrifiquei por você. E aí, às vezes, vai ter um momento da gente retribuir para essa pessoa, né? Só que nada do que a gente fizer para esse codependente, nada que a gente fizer vai preencher. E aí, tipo, às vezes eu brinco, né? Porque eu conheço algumas pessoas e eu falo assim, é uma dívida eterna. Então, assim, relacionamento com o codependente, você cria uma dívida eterna com essa pessoa. Porque nada do que você faça, nada daquilo que você fizer para ele, que você retribua, não vai ser o suficiente. Ou seja, e aí onde é que tem o problema, né? Aí vai vir aquele discurso, eu faço tudo por fulano, eu fiz de tudo, eu me dediquei, eu ajudei, eu peguei aquele homem que não era nada na vida, enfim, arrumei emprego pra ele, marquei consulta, levei no médico, paguei faculdade, ele me largou. Porque queria uma troca. E aí aquela pessoa não permaneceu ali. E aí a pessoa vai ser ingrato. Então, pro codependente, todo mundo é ingrato. Porque nada que as pessoas fazem vai preencher aquilo que ele está buscando. Então, é sobre essa questão aí. Então, alguma pergunta? Ok. Então, vamos para a outra parte aqui, né? Que é a parte do tratamento. Então, assim, Aline, como que trata, né? Como que eu me liberto dessa codependência? Como que eu me liberto desse comportamento? E como eu falei, os comportamentos, eles são aprendidos, né? Então, a gente aprende até aquele comportamento, a gente acha que aquilo ali é o certo, né? Que aquele comportamento é o comportamento ideal para aquela situação. E deixa eu ver aqui uma pergunta. A Jéssica colocou, descobri que sou codependente. Jéssica, tem solução, tá? Então, assim, Jéssica, então a gente tá falando aqui do tratamento, então vamos lá, ó. Então, como que é feito esse tratamento? E, bom, tem várias formas de codependência, tá? A gente tá falando aqui de uma forma mais sucinta, mais leve,
Mas tem várias formas de se enquadrar e várias formas de tratamento. Quer dizer, vai depender muito. Então, assim, tem tratamento que é só com a psicoterapia mesmo, né? Com a psicoterapia, ali com o psicólogo e tal, que vai trabalhar ali essa pessoa, o olhar para si, trabalhar as emoções dessa pessoa, como que vai lidar, né? Buscar o autoconhecimento. E aí tem casos mais profundos, né? Que é o que a gente fala, que são, às vezes a pessoa ela tem esse comportamento, mas ela tem algumas outras coisas, outras comorbidades. Então, o que é ter comorbidades? É ter outros problemas, outro tipo, alguns outros transtornos, alguma outra doença, algum outro problema. E aí, às vezes, precisa de tratar com, como se diz, com medicamento, né? Aí já é uma indicação mais psiquiátrica, o uso ali da medicação e a psicoterapia. Mas, assim, tem como tratar, observar os comportamentos, então, assim, avaliar, né? Uma avaliação. Opa, estou me comportando dessa forma, né? Como a Jéssica colocou aqui, descobri que sou codependente. Então, já que você descobriu, o importante é a gente descobrir, né? A ideia das lives é justamente isso, é trazer informação. É a gente começar a verificar os nossos comportamentos, o que não tá bom. Então, assim, eu conheço algumas pessoas, convivi muito tempo com algumas pessoas que têm algumas questões e é muito difícil, às vezes, conviver com essas pessoas. Porque, às vezes, ela acha que ela tá fazendo certo, ela acha que ela só tá ajudando, que ela tá se dando demais, enfim, todas essas coisas. E aí ela não percebe que tem um problema, que é um comportamento, porque às vezes nós não conseguimos ver que nós temos uns comportamentos disfuncionais, né? Que nós temos, às vezes, um comportamento dependente, um comportamento codependente também. E aí rever mesmo, comportamento mesmo, buscar o autoconhecimento, buscar mudanças, né? Modificação aí do comportamento. Então, como que começa, né? Então, na minha abordagem, que é a TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental, que trabalha o quê? De uma forma simplificada, explicando aqui para vocês, é a modificação ali, pensamento e comportamento. Ou seja, nós vamos reaprender algumas atitudes, reaprender alguns passos, né? Então, assim, nós precisamos estar abertos, né? Então, assim, eu falo na terapia para alguns pacientes o seguinte: então tem aquele paciente que ele tem o caderninho dele da terapia, que ele anota tudo, faz todas as tarefas, vê todos os vídeos, vê todos os materiais. Esse paciente, ele tem um avanço muito rápido. Tem aquele paciente que não faz nada do que é combinado. E aí a mudança, ela não vem. Então, assim, eu deixo aqui para todo mundo, né, que tá aqui, para todo mundo que ainda vai ver essa live, a mudança, ela vem de dentro, né? É de dentro para fora, né? O nosso papel como psicólogo é ajudar, né? Então, assim, ajudar, direcionar. E aí, então, precisa isso. Então, buscar o autoconhecimento. Então, Jéssica, vamos fazer, né? Vamos fazer, como se diz, vamos fazer os combinados, e tem informação aí para, como se diz, para todo lado, sabe? E o autoconhecimento, gente, leva tempo. Então, às vezes a pessoa ela chega de um dia para o outro querendo uma solução. O autoconhecimento, quando diz quanto mais eu mergulho, mais eu vou descobrindo coisas. E o autoconhecimento que vai trazer pra gente essa segurança, o autoconhecimento que vai trazer para nós essa, como diz, essa sabedoria ali, né, a habilidade de lidar com as nossas emoções. Porque nós precisamos o quê? Saber lidar com as nossas emoções. Porque muitas vezes as pessoas, elas não sabem lidar com as emoções. Às vezes a pessoa não sabe responder o que está sentindo. E talvez eu possa fazer também uma live aí para vocês para falar sobre as emoções. Que legal, isso mesmo, Jéssica. Então já leva para sua terapia e já fala isso para sua psicóloga, tá bom? Então, assim, já começa a reavaliar. Então, reavalie os seus comportamentos. O que você precisa mudar? O que você precisa melhorar, né? Sobre isso. Bom, eu quero deixar também para vocês uma dica de um livro, tá? Tem o Codependência Nunca Mais, eu não peguei o nome do autor. Mas tem também, que é uma indicação,
que é o livro Mulheres que Amam Demais. Então, assim, esse livro, Mulheres que Amam Demais, é um livro muito bom. Eu brinco, assim, que cada capítulo que você lê é um tapa na cara. Então, eu recomendo para vocês ler esse livro, Mulheres que Amam Demais. Buscar ajuda mesmo, quem se identificou, quem viu que precisa né, avaliar os comportamentos, buscar uma mudança, tá bom? Bom, eu já falei que eu atendo presencial em Uberlândia, Minas Gerais, e online aí para todo o Brasil ou qualquer lugar do mundo que fale português. Vocês podem entrar em contato comigo também, saber mais. Quer saber mais sobre a terapia? Quer saber mais sobre como que eu trabalho? Pode entrar em contato comigo pelo link que tá na minha bio. Bom, desde agora... Ok, muito bom. A Jéssica falou que bom uma live sobre as emoções. Muito bom. Então, fica atento aí que eu vou colocar na caixinha de perguntas e vamos ver a votação aí dos temas para a live. Pessoal, eu quero agradecer todo mundo que participou, que tá aqui, que ainda vai assistir. Pode deixar também, às vezes, algumas dicas, perguntas, tá? Como se diz, dar o parecer aí de vocês, que a ideia aqui é contribuir para o crescimento de cada um. Muito obrigada, tá? Um resto de semana aí muito abençoado aí para todo mundo, ok? Então, até mais, foi um prazer falar com vocês e até outro momento. Semana que vem, na quarta, teremos outra live. Tchau, 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 Jéssica, obrigada.